Oi amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da história do tingimento natural, algumas curiosidades e a minha percepção sobre o tema. Então não sai daí! A natureza é abundante quando se trata de material tintório. Não importa a região do planeta em que você viva, haverá sempre na biodiversidade local plantas ricas em corantes naturais, capazes de oferecer uma paleta de cores infindável, seja na floresta tropical, na savana ou na estepe. Não é de se admirar que tão logo surgiram os primeiros têxteis oriundos de fibras naturais, tais como o algodão, o linho, a lã e a seda, que os mesmos passaram a receber cores oriundas de extratos vegetais. Afirmar isso, entretanto, é arriscado, pois as fibras naturais, assim como os corantes vegetais, são rapidamente degradados no ambiente, o que é uma característica louvável nos dias atuais, onde o plástico está presente na maioria das fibras sintéticas. A gente vive hoje uma crise do plástico, grandes quantidades de plástico sendo geradas diariamente, embalagens de uso único, então toneladas de plástico ano a ano contaminando o ambiente, contaminando a água, e a indústria têxtil não está fora disso. A gente acha que a gente não tem noção, às vezes, do quanto de plástico tem na nossa roupa em algumas das fibras artificiais. Essa característica biodegradável das fibras naturais, no entanto, as tornam difíceis de rastrear na história, salvo breves relatos em manuscritos antigos ou pedaços de tecidos muito bem conservados encontrados em raros sítios arqueológicos. Por outro lado, é correto afirmar que até o século XIX, antes de surgirem os primeiros corantes e tecidos sintéticos, o tingimento era exclusivamente oriundo da matéria-prima natural, sobretudo de plantas, e que muito antes dos primeiros têxteis surgirem, os nossos ancestrais já faziam uso de pigmentos para decorar suas paredes cavernosas há cerca de 15 mil anos, como as pinturas rupestres encontradas em Lascaux, na França, e em Altamira, na Espanha. E embora não seja possível afirmar com precisão quando as primeiras fibras têxteis passaram a receber o tingimento natural, achados arqueológicos indicam que o tingimento natural tem sido aplicado há pelo menos 6 mil anos, como esse estudo conduzido no Peru, onde o cultivo de algodão já data de 7.800 anos, e em condições não usuais de preservação, um tecido de algodão de 6 mil anos foi encontrado no sítio arqueológico pré-cerâmico em Huaca Prieta, na costa norte do Peru, e ele mantém traços de pigmento azul vegetal, analisado e confirmado a presença de indigotina, sendo esse o uso mais antigo de índio que se tem comprovação, e isso empurrou para trás na história cerca de 1.500 anos, onde o uso mais antigo anteriormente reportado ele era da quinta dinastia egípcia, que data de 4.400 anos. Esse estudo ele foi publicado na Science Advances em 2016 pelo pesquisador Jeffrey Splitstozer. Mas também há cerca de 6 mil anos, escrituras elas eram confeccionadas com índigo vegetal pelos brahmanes, uma antiga casta sacerdotal hinduísta. Então, quando os primeiros corantes e pigmentos vegetais eles foram sendo descobertos, essas técnicas foram sendo desenvolvidas, elas não eram usadas apenas em uma aplicação, uma finalidade. Então, se utilizava para tingir os tecidos, para fazer pinturas, para escrita, para tingir papel, enfim, várias finalidades. Então, em torno de 5 mil anos, o tingimento natural ele já estava estabelecido na China, na Índia e na América do Sul. E há 4.500 anos, esse achado arqueológico que eu mencionei anteriormente, do Egito Antigo, ele também revelou material tingido de índigo. Então, antes desse estudo que eu mencionei, desse achado no Peru, esse era o achado mais antigo de tecido com tingimento natural de índigo. Em 3.352, essa data bem exata, por quê? Porque é o ano da morte de Tutankhamon, então foi encontrado na tumba dele um cinto tingido com raiz de madder,
E há 2000 anos, Pliny the Elder, um romano estudioso do século I, ele escreveu com detalhes técnicas já avançadas de tingimento natural usadas pelos egípcios, incluindo o uso de mordentes para obter variações de cores de um mesmo corante, citando ainda plantas conhecidas para o tingimento natural como o açafrão, ou que a gente conhece como cúrcuma, o índigo, tanto da indigofera como do gênero Isatis, que também se obtém o pigmento índigo, da raiz de rúbia ou madder, das cascas de carvalho e cascas de nozes. O uso de cores nas vestimentas nos séculos e milênios passados teve forte correlação ao status social, pertencimento a uma comunidade específica, para determinados rituais, simbolizando em muitos casos o poder da realeza ou dos grandes impérios. Nas civilizações agrícolas mais antigas, a maior parte da população usava vestimentas sem coloração, na cor natural mesmo da fibra, geralmente lã, linho, cânhamo, algodão, essas fibras que eu citei anteriormente. Cabia apenas aos nobres usar cores não apenas no vestuário, mas também nos enfeites, como broches, braceletes, colares e cintos. Na Mesopotâmia, muitos documentos do século XVIII a.C. trazem informações sobre o uso de corantes e tecidos especiais pela nobreza das civilizações Assíria e Babilônia. Assim também na América, com as civilizações astecas. As roupas demonstravam a posição social, então os trabalhadores eles usavam simples panos sem costura amarrados à cintura e as mulheres uma espécie de blusa solta que chegava ao chão. Já os nobres usavam capas de algodão multicoloridas com enfeites de pedras preciosas. Historicamente, sempre que uma cor se torna ritualizada ou carregada de alguma dessas simbologias, uma indústria se desenvolvia em torno dela. Então, na Idade Média, o tingimento floresceu nesses moldes, sendo um sinônimo de poder entre a nobreza usar essas cores raras e vibrantes em suas vestimentas. Isso gerou uma onda de tingimento natural. Então, os mestres tintureiros, nessa época, eles guardavam suas receitas secretas a 7 chaves, pois usualmente eram alvos de roubos. E a descoberta do Novo Mundo pelos europeus trouxe a bonança entre os tintureiros, pois a maioria dos corantes trazidos pelos exploradores eles eram mais potentes do que os usados na Europa naquela época, como por exemplo a cochonilha, que tinge um pink intenso e que substituiu a fêmea do inseto Kermes, que era usado para obter o vermelho. Assim como o pau campeche, que trouxe novas nuances de roxo, mais fácil e barato de extrair do que o púrpura extraído da glândula do murex, um pequeno molusco encontrado apenas nas rochas do litoral da ilha de Creta. O processo era de tão baixo rendimento que os relatos sugerem que para produzir 1 grama do corante eram necessárias 10.000 conchas. Então, com esses novos corantes ganhando popularidade por serem mais concentrados, não perecíveis e podendo ser transportados a longas distâncias a um baixo custo, toda a cadeia do tingimento se desenvolveu. Mas um conjunto de cores sempre foi muito valorizado, apesar de ser de difícil obtenção, ou talvez por isso mesmo, que é o conjunto dos vermelhos. Segundo Michel Pastoureau, desde a mais longínqua antiguidade, o homem produz, fabrica e utiliza de alguma maneira os pigmentos vermelhos, um dos motivos da sua predominância como cor que se destaca. No Paleolítico, há 35.000 anos, por exemplo, o ser humano já utilizava o vermelho obtido a partir de argilas e terras avermelhadas. Mas no Neolítico surgiu a erva garance, cujas raízes produzem a cor avermelhada. Então a gente tem aí mais um registro de uma das primeiras plantas usadas para se obter corante. Na maioria das civilizações antigas, o vermelho simbolizou a força e o poder. Na guerra, ele era o uniforme de chefes militares e nas rebeliões simbolizava o deus Marte. Ainda no milênio anterior a Cristo, os fenícios difundiram pelo mar Mediterrâneo o prestígio do vermelho púrpura, adquirido por alto preço pelos reis e poderosos como um símbolo de força e elevação espiritual. De tal forma que quando Alexandre o Grande conquistou a capital da Pérsia em 331 a.C., ele encontrou na Câmara do Tesouro do Palácio Real uma espantosa quantidade de fardos de tecidos tingidos de púrpura, aquela extraída do murex, e também de carmim e escarlate, uma outra nuance da cor. Na Baixa Idade Média, os papas e cardeais eles se vestiam de vermelho e a cor era vetada aos clérigos de baixo escalão.
Mas nesse momento aparece no mercado mediterrâneo um novo produto tintório vindo do remoto Oriente, a madeira da árvore Caesalpinia sapã, que é uma leguminosa descoberta no século IX na Índia e em Sumatra, passando a ser comercializada pelos italianos, que a chamavam de Verzi Brasílio. Rapidamente, a partir de Veneza, o Brasil asiático passou a ser distribuído aos tintureiros de toda a Europa. Mais barato e fácil de usar, ele passou a ser referência em todo o continente. No final do século XV, o último da Idade Média, no manual de tinturaria de Giovanni Rebora, em que o vermelho era a cor principal, 90% das receitas de tons dessa cor tinham o Brasil como ingrediente principal. A exploração comercial acelerada nesse século pelo Renascimento ampliou o gosto pelos tecidos coloridos por parte também dos burgueses endinheirados da cidade. Então isso se tornou comum e as pessoas mais ricas, agora não apenas a realeza, passaram a procurar por essas cores, principalmente pelo Brasil, e a sua procura só fez crescer. Falando de Brasil, a história do nosso país teve forte correlação com a história do tingimento natural, pois foi no final exato desse primeiro período renascentista que as grandes navegações permitiram descobrir que existe um outro Brasil, o da Caesalpinia equinata, aqui na América, concentrada principalmente no nosso litoral. Da primeira riqueza massivamente explorada já nos primeiros 2 anos pós-descobrimento e explorada até a quase extinção na natureza durante os 3 séculos de monopólio da coroa portuguesa para a extração do valioso e cobiçado corante vermelho, e que veio a originar o próprio nome do nosso país. Por fim, já em vias de acabar o século XIX, com a chegada da era industrial, tanto o setor têxtil quanto as técnicas de tingimento natural foram aos poucos sendo substituídos pelas novas tecnologias. E por fim, tão somente por curiosidade, o primeiro corante natural sintetizado foi a alizarina, obtida da raiz de Rubia tintorum, conhecida como ruiva dos tintureiros, no início do século XIX por William Perkin. Já o primeiro pigmento de índigo sintetizado foi desenvolvido pelo alemão Adolf von Baer em 1904. Eu deixo aqui então uma foto do químico britânico William Perkin, famoso por sintetizar os primeiros corantes, e do Adolf von Baer, químico alemão, quem primeiro sintetizou o pigmento índigo, ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1905. O trabalho dele foi tão importante que originou a multinacional que a gente conhece hoje, que é a Bayer. Esse foi o conteúdo de hoje. Curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, suas dúvidas. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, @vtingimento-natural, tanto a página do Facebook quanto o perfil do Instagram. Também tem o site www.tingimentonatural.com. Lá tem um blog com muitos artigos sobre o tema e outras informações. Obrigada e até mais!